Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nunca mais! Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais, alguns vlogs, apesar de não ter nenhum, mas eu vou trazer em breve, podem deixar porque há muitas novidades que eu quero vos contar. E sem mais delongas, pega a sua pipoca, a sua água com açúcar e vamos para a nossa série de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma série que eu estou fascinada e eu acho ela muito interessante, para ser sincera, que é Snowfall. Ela começou a ser produzida e apresentada a público em 2017 e as suas gravações se encerraram em 2023, totalizando então 60 episódios e 6 temporadas, onde cada temporada tem algumas 10, algumas 11, algumas 9 episódios, mas ao todo é isso. Essa série ela é bastante interessante, mas antes de qualquer coisa nós vamos falar sobre a ficha técnica. Ela foi escrita por mais de 18 escritores. Esses 60 episódios são basicamente a colaboração de mais de 18 escritores, o que eu achei bem interessante, me fez lembrar muito de Incríveis, que também tem um elenco bem grande de produção, né? Os principais produtores dessa série são Nicholas Sterney, Evan Silverberg e Karen Vranen. E ela foi criada basicamente por 3 amigos que já conheciam-se do mundo do cinema e decidiram então criar essa série que mexe um pouco com todos os mundos. Das 6 temporadas eu vou falar nesse vídeo sobre 3, porque eu estou na 4ª temporada e quando eu terminar eu venho falar sobre as outras 3 e vos digo se vale a pena cada uma das temporadas, assim como eu vou fazer hoje. Então, bora lá. Sobre a primeira temporada, basicamente nessa temporada nós vamos conhecer Franklin, um rapaz negro que vem de uma família de classe média baixa, praticamente de classe trabalhadora, onde o seu pai fez parte dos Panteras Negras e a sua mãe, entre aspas também, porque ela era casada com ele, só que o seu pai acabou por sair de casa por causa dos vícios, a bebedeira, e acabou por se tornar morador de rua. Então a mãe é que segurava aí as pontas, conseguiu pôr-lhe numa boa escola e posteriormente mandar para uma boa universidade, só que era conhecida como Universidade dos Brancos. Nessa universidade as coisas não deram muito certo por questões financeiras e por ele ser negro as pessoas não facilitaram muito, então ele teve que sair dessa universidade e voltar para casa para tentar fazer alguma coisa da vida. Tentar procurar um trabalho, ajudar a mãe, enfim, vocês já podem estar a imaginar. Nesse mesmo bairro em que o Franklin vive, tem como vizinho uma rapariga que ele começou a gostar muito, que é filha de um policial, que é a Mel, e também tem o seu tio, o tio Jerome, que basicamente é um fora da lei, entre muitas aspas, porque ele vende maconha de uma forma bem suave, a preços bem acessíveis, e ele tenta manter um padrão de vida bem normal, na verdade. Ele não é rico, mas ele também não é tão pobre assim. A mãe do Franklin não concorda muito com o estilo de vida do irmão, que é o tio do Franklin, mas ela deixa o filho se virar nos 30. Nós nessa primeira temporada vamos conhecer basicamente os amigos do Franklin, que ao longo do tempo vão se desfazendo. Vamos entendendo também como o Franklin vai se construindo numa primeira etapa e como ele sai basicamente por um acidente da venda de maconha para a venda de cocaína, onde basicamente um dos amigos do Franklin, um amigo branco que pertencia àquela universidade, cujos pais, especificamente do pai desse amigo, é produtor de filmes adultos e a mãe era uma modelo, vamos assim dizer. Ele então pede a Franklin para ir ter com um israelita para poder comprar cocaína, porque ele não podia e ele não tinha como pedir ao pai. Então o Franklin vai fazer esse passo para o amigo e nisso ele acaba por pedir a mais para o israelita, porque o israelita gosta muito dele numa situação bem, assim, bem complicada, né? E ele acaba por conseguir 1 quilo e ter que vender. E ele gosta muito da sensação de poder crescer na vida, nesse negócio, já que ele não tem
ele não vê muitas outras opções e já é um mundo que ele, entre aspas, vai conhecendo. Ele já conhece um pouco do mundo das drogas porque ele vê o tio a vender maconha e ele não vê propriamente uma diferença entre os dois. O tio não lhe quer ajudar, mas a tia ajuda, então ele conhece a Cláudia, que é dona de um bar, muito, muito interessante, e é lá onde ele vende o primeiro quilo, ele leva o dinheiro ao israelita no dia seguinte, e o israelita dá-lhe mais 2 quilos. E ele vai vender de novo para a Cláudia, mas a Cláudia já tinha outros fornecedores, e ali começa uma desavença de gangues, entre aspas. Nisso, Franklin tem que ver uma forma de conseguir esse dinheiro de volta e ele faz uma das piores escolhas. E na verdade a primeira temporada termina mais ou menos ali. Onde o Franklin começa a entrar nessa vida e nós vemos as coisas a se movimentarem, só que nós sabemos também que ele ainda é muito jovem, que as coisas podem não dar tão certo assim como ele espera. Apesar de ele ser muito inteligente, ele também é muito, digamos, criança. Para essa primeira temporada, eu vou vos dizer, ela encantou-me muito. Ela tem uma enorme pegada, a série toda, na verdade, ela tem uma enorme pegada de Moonlight, que é um filme que eu gosto muito da direção, das cores, da movimentação de câmera, é uma coisa que eu amo muito nesse filme. E nessa série não fica muito atrás. Eles contrastam muito as roupas dos personagens com os seus tons de pele, a forma como eles se expressam, a evolução dos personagens e a quebra de relações com novas relações, eu achei muito interessante. É uma série que não é tão previsível, mas em alguns momentos ela deixa a desejar. Então, para a primeira temporada, eu dou uma nota de 5, porque é uma temporada muito boa, introdutória para quem gosta de séries sobre crimes, tráfico, polícia, CIA, entre outras coisas. Para a segunda temporada, nós vamos conhecer muitas outras questões e muitas outras personagens, começando pela Lúcia Villanueva e o Osso, que na verdade são personagens que nós conhecemos na primeira temporada, só que nessa segunda eles se desenvolvem um pouco mais. E eu achei interessante deixar para trazer aqui na segunda. Porque a Lúcia Villanueva, ela faz parte da família Villanueva, que é uma família de mexicanos que fica abaixo do Pablo e do cartel de Medellín, no tráfico de drogas do México. Eles vendem cebolas, pronto, são agrícolas. E nesse mundo da agricultura eles acabam por trazer drogas também para os Estados Unidos e o negócio começa ali. Só que a Lúcia decide unir-se ao primo para começar um negócio só deles, principalmente porque ela vê que como mulher ela não vai ter aquela abertura na família. A família dela tem um pouco dessa estereotipagem, né? Então, só que o primo começa a ver que com a entrada do Osso, que é o Gustavo, um lutador também mexicano, um lutador de boxe que anda meio atirado por ali na vida, ele e a Lúcia, no caso o Gustavo e a Lúcia, entram no relacionamento, o primo sente muito ciúme disso e acaba por contar ao pai sobre o facto deles terem traído a família, né? E o pai gostou muito do facto do filho ter contado e virou-se muito contra a Lúcia. Nessa cena, do decorrer dessa série, para enterrar esse assunto da Lúcia, o pai dela acaba por morrer, ela pede apoio à mãe, só que a mãe lhe diz que, pá, minha filha, tu és muito gananciosa, mas assim, não de uma forma boa, de uma forma muito má, então eu não posso te ajudar, eu não quero te ajudar, então vai ter como quando quiseres, tá bom? Basicamente é isso que acontece, e ela e o Gustavo vão ter que se virar nos 30 para poder fazer o negócio tocar. E ela tem assim uma ideia que é matar toda a família, literalmente. E eles acabam por ter que se associar a um outro grupo de latinos para poder fazer esse massacre, vamos assim dizer. E é uma coisa bem cabulosa. Mas basicamente nessa segunda temporada sobre a Lúcia Villanueva, o Osso e a família Villanueva é isso. A Lúcia acaba por querer um posto de chefia muito grande e o amor irracional do Osso, juntos eles acabam por ser Bonnie e Clyde e matam toda a família da Lúcia para eles poderem ficar com tudo. Com as rotas, com os fornecedores, com o negócio todo. Só que nisso o primo dela não morreu e ele fugiu.
Llamen los paramédicos. Voltando ao Franklin, ele consegue então vingar-se dos rapazes que roubaram a droga dele, que é o Ray Ray e o Lenoy, se não me engano, da pior forma possível, porque ele, junto com o seu amigo Lee, que é o melhor amigo do Franklin, basicamente, eles acabam por recorrer a uma outra gang, entre aspas. Basicamente, eles acabam por recorrer a um grupo de pessoas que eles podem contratar para fazer trabalhos sujos, né? Tipo, tirar a vida de alguém e buscar uma mercadoria e fazer cobranças, coisitas assim. E apenas uma pessoa desse grupo disponibilizou-se aí com eles. Eles foram para a casa do rapaz, lá de um dos rapazes que roubou, e quando eles chegam lá, eles vão agredir o rapaz, eles fazem tudo e o rapaz não conta onde está o dinheiro que o Franklin recebeu da Cláudia após vender as cocaínas. Só que o rapaz que eles chamaram para se vingar, ele decide que por que eu vou bater se eu posso, assim, desestabilizar e fazer uma das piores coisas que eu posso fazer nesse rapaz. Então ele leva o rapaz para o quarto e ele abusa intimamente do rapaz. E nós não vemos a situação em si, mas nós vemos o momento em que o Franklin diz que talvez ele está a matar o rapaz. E o amigo do Franklin ele diz, não, não é esse matar, é um outro matar. E nós entendemos que a cabeça desse rapaz fica totalmente desmoralizada. Ele perde a noção da vida, basicamente. E aí aquele rapaz que fez tudo isso, ele sabe onde está o dinheiro e ele fica com o dinheiro, praticamente roubando o Franklin. E o Franklin então decide que naquele momento ele vai ter que ser um pistoleiro, vamos assim dizer. E ele decide ir atrás desse outro rapaz, ficar com o dinheiro, pôr esse rapaz na porta-bagagem. Ele vai até o israelita, leva o dinheiro, leva o carro. O israelita lhe diz, não, eu só quero dinheiro, os teus problemas tu levas contigo. Então Franklin basicamente teve que ir enterrar o rapaz, né? Teve lá toda uma discussão. Ela acaba por enterrar no deserto não sei de onde, vender o carro, vender uma moto que ele tinha comprado e mais algumas coisas para ele poder ter o dinheiro certinho para entregar ao israelense. Ele entrega ao israelense. E assim basicamente a relação do Franklin com esse fornecedor está maravilhosa. E por fim nós conhecemos então Teddy. Ted é um agente da CIA que precisa fazer um negócio, vamos dizer, um tanto quanto obscuro pela CIA, que é, ele fornece droga, né, às pessoas, e o dinheiro que ele consegue com isso, ele basicamente está a alimentar a guerra para que a pessoa que os Estados Unidos está a apoiar vença. É uma coisa um pouco complicada de explicar, mas é basicamente isso. E nessa segunda temporada nós vemos isso, nós vemos que o Teddy perde a família, porque ele tem que se distanciar, a mulher também trabalha na CIA, ela não concorda muito com isso que o Ted está a fazer, e as coisas vão seguindo desse jeito. Nós conhecemos a forma como o Franklin está-se a enterrar nessa vida das drogas, mas nós também vemos o desenvolver do Teddy para uma pessoa que era afetuosa, que era uma pessoa normal, a se tornar uma pessoa fria e calculista ao ponto de não esperar nada mais do que a decepção das pessoas. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante é que ao mesmo tempo que nós vemos isso, nessa segunda temporada eu senti uma humanização muito maior do que na primeira sobre essa relação do tráfico, dos traficantes, porque nós vemos que eles não são só parceiros do negócio, mas sim irmãos de crime, de uma forma bem mais humanizada. Eu gosto muito dos movimentos de câmara dessa segunda temporada. Eles têm muitos mais planos e parece que o Franklin veio um pouco mais elaborado, assim como muitos outros personagens. Já existe uma diferença gigantesca de quem é personagem assim que vai continuar na história, apesar de tudo. Mas também existe uma diferença de quem não vai continuar muito e de possíveis inimigos que o Franklin vem semeando sem possivelmente ele dar conta. É bom lembrar também que nessa segunda temporada o Franklin acaba preso. Posteriormente ele sai, ele fica, digamos, 2 meses na cadeia. Para essa segunda temporada eu dou uma nota de 5/5, porque eu gostei muito mais do final do que propriamente do início. É um pouco complicado. O final deixou-me um pouco mais entusiasmada para ir para a terceira temporada do que propriamente os primeiros 2, 3, 4 episódios não me motivaram tanto. Então
É preciso ter um pouquinho de paciência nesses episódios, porque as coisas vão começar um pouco mais lentas e depois vão aquecer um pouco mais. Alton, you wait till I'm in here to be a fucking dad. Para a terceira e última temporada que nós vamos falar neste vídeo, muita coisa aconteceu. A Lúcia meteu-se numa dívida gigantesca com um fornecedor de drogas, né, que fazia parte da família que ajudou-lhe a ela e o Gustavo a assassinar a família dela. Ela acaba por ter que entregar a fórmula, e essa fórmula vem de que o Franklin acaba por conhecer uma forma de transformar a cocaína em crack, né, que é a pedra, que é a mistura de cocaína e mais alguma coisa, vão lá fazer a cozinha e tal. E isso começa a vender muito, mas isso torna as pessoas tão viciadas, mas tão viciadas, que faz o negócio despencar assim, em um mês. Em um mês o Franklin saiu de um rapaz que estava a vender cocaína a grosso para milionário. E essa forma vai dar muito certo, vai arranjando muitas coisas. E a Lúcia então decide que precisa da receita para que ela não seja assassinada, porque ela meteu-se numas boas enrascadas. E nisso acaba que o Franklin também põe-se numas boas enrascadas, porque basicamente o pai da namoradinha dele, a Mel, sabe que ele vende cocaína, sabe que ele vende crack e está sempre lá. E ele é policial, né? Então ele está sempre na cola do Franklin, a dizer: eu vou te pegar, mas eu vou te pegar de vez, assim, eu vou te pegar de jeito. Até o ponto de ele, esse policial que se chama André, decidir convencer os seus superiores a fazer uma rusga naquele bairro, onde eles encontram drogas, armas, e eles acabam por agredir o tio do Franklin, e isso começa a ser demasiado peso para o Franklin levar nas costas. Até que o Franklin começa a fazer negócios com o Teddy, e ao longo do tempo vai passando, na verdade vai passando lento e rápido ao mesmo tempo. Nós entendemos o desenvolver da relação deles, mas é uma coisa assim bem rapidinha, entre aspas, porque quem ajudou o Teddy o Franklin a sair da cadeia foi o Teddy. E o Franklin descobre então posteriormente que o Teddy faz parte da CIA, ele tem todo um arquivo de documentos do Teddy, e nesses arquivos também tem o facto do Franklin ser um dos fornecedores do Teddy. E para ele se vingar do André, ele basicamente manda roubar o distintivo e a arma do André, que é o policial, pai da namorada. O André, num momento de saturação, acaba por invadir a casa do Franklin e vê esse arquivo. Ele leva para casa com mais um amigo e ele conversa sobre isso. No mesmo dia, o Franklin vai até a casa do André, porque ele sabe que desapareceu aquele arquivo. E ele encontra o arquivo em cima da mesa. Ele recebe o arquivo do André, depois de uma conversa que eles têm, e no final o André diz: tu não és um assassino. E o Franklin diz: realmente eu não sou um assassino, porém, ele mata o André, fazendo parecer que é um suicídio. Get the fuck out of my house. Nesse mesmo momento também temos a Mel, que é a filha do André, a ex-namoradinha do Franklin, que está extremamente viciada em crack. E é uma coisa que, para mim, desenvolveu-se muito rápido, apesar de fazer muito sentido no roteiro, porque o pai dela é policial, o namorado vende crack, e ela está meio num mundo de confusão, e aquilo é uma coisa que está a girar muito no bairro dela, então é possível que isso tivesse acontecido. A melhor amiga dela também consome assim de forma leve, então várias coisinhas vão acontecendo com ela. O Franklin tenta apaziguar as coisas, só que isso vai criando mais ódio na cabeça do André, né? Só que ele acabou por morrer. Então, nesse momento, na terceira temporada, nós temos a Lúcia Villanueva desaparecida, temos o Teddy a trabalhar com o Gustavo como transportador, temos o Gustavo que teve uma ideia revolucionária para a época, né? Nós estamos a falar de uma época em que o Pablo Escobar era o chefe da cocaína do mundo, praticamente. E ele decide fazer túneis para poder passar de fronteira dos Estados Unidos para o México, seja o dinheiro, seja a cocaína. E isso é uma coisa que o Teddy acha maravilhosa. Nós temos também o final, sem menor dúvidas, do caso do Teddy com a sua esposa, porque a sua esposa acabou por trair o Teddy, tentando acabar com essa operação que o Teddy tem dedicado muito tempo. E nós também vemos a inclusão da mãe do Franklin nesse negócio, para que ela não ficasse distante do filho. E nós também vemos o pai do Franklin a voltar para casa. Eles já estão todos ali como uma família, e basicamente o Franklin introduziu toda a família nesse negócio. Lembrando que o que eu estou a fazer é o resumo do resumo, muita coisa que vai ficando solta que você só vai ver se você assistir a série, mas é basicamente isso.
Nessa terceira temporada, é um pouco complicado pra mim, porque assim, do mesmo jeito que eu gosto, eu sinto que ela terminou muito rápido. E foram logo pra quarta, e eu tenho medo de quarta, quinta e sexta, elas comecem a acelerar muito as informações, as coisas, começam a se destruir, tipo negócios do dia pra noite. Então é uma coisa que eu tô com um pouco de receio, mas nós veremos, porque eu virei aqui falar depois das outras 3 temporadas que faltam. Para essa temporada eu dou uma nota de 7, porque de todas, para mim, essa foi a que mais meteu todos os pontos nos is e combina muito mais com a primeira do que propriamente a segunda. A segunda eu sinto que ficou um pouco desconecta, ao mesmo tempo que eu sinto que ela ficou um pouco vazia em alguns contextos, não se aprofundou tanto em algumas situações, mas está tudo bem, né? É uma série, então é bom seguir todo o fluxo, mas é isso que eu sinto de cada uma das temporadas. Se você ainda não assistiu Snowfall, eu recomendo muito, ela está disponível no Prime Video, todas as temporadas. Se você quiser assistir, você pode baixar por outras fontes, que aí vai depender de vocês. Mas se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual é a nota que você dá para essas 3 temporadas que vocês ouviram me falar até aqui. E nos vemos num próximo vídeo. Não se esqueçam que eu estou a tentar voltar com 4 vídeos por semana, alguns em inglês, alguns em português. Nós vamos ficando nessa revisação, né? Mas é isso, por favor, assistam os vídeos tanto em português quanto em inglês, que isso ajuda muito o canal. Faltam-nos 12 inscritos para 200 inscritos aqui no canal, então isso ajuda bastante. Comentem, curtam, se inscrevam, partilhem esse vídeo para amigos próximos, que isso ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom?